Hoje é o Dia Nacional do Cinema. A arte que leva às telonas o entretenimento, as mudanças, discussões e tendências da sociedade. Cada produção pode demorar de 4 a 5 anos, da fase inicial até a montagem e o lançamento. Trabalho por uma equipe numerosa que demanda investimento, estrutura e incentivos públicos. E sobre o momento de retomada das produções, após anos de paralisação, as novas possibilidades de streaming e a regulamentação do setor, eu conversei mais cedo com a cineasta Tata Amaral. Olha, hoje a gente está num momento de muito ânimo, né? Retomando as atividades, né? A pandemia, enfim, foi decretado o final da pandemia, apesar de ainda ter muitos casos de Covid. Eu acho que as produções estão se programando para voltar, né? Ainda não voltamos totalmente, principalmente a produção independente, que ficou completamente paralisada, porque não conseguia, evidentemente, arcar com os altos custos do corona, né? Porque, enfim, as produções paravam porque alguém adoecia e aí os seguros não cobriam. Enfim, foi uma loucura, né, esses anos. E que só quem trabalhou mesmo é quem estava trabalhando para as plataformas de streaming que tinham como cobrir, não é? O que a gente chama de custo Covid. Além da produção independente estar retomando, a gente está retomando com ânimo, porque né, voltou o Ministério da Cultura, voltou a Secretaria do Audiovisual, com a secretária Joelma Gonzaga, que há um mês e pouco atrás anunciou, se não me engano, 700 milhões para o audiovisual e de financiamento em todos os segmentos do setor, né? E levar toda a diversidade e a abrangência do Brasil para as telas do cinema é um trabalho, uma fonte inesgotável, não, de assuntos e de temas e possibilidades para os realizadores, produtores de cinema. Olha, Joyce, você tem toda a razão, né? O nosso país é um país de dimensões continentais, né? A cultura do norte é completamente diferente do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, do sul. Imagina, né, essa diversidade toda representada no audiovisual. As histórias são completamente diferentes porque as questões são completamente diferentes num certo sentido, né? Mas a vontade de expressar a sua cultura própria, o seu ambiente, é muito grande. Isso para a gente falar só da questão regional. A questão da diversidade racial no Brasil, ela é muito forte, ela também tem que ser representada, principalmente se a gente pensar que a população negra é maior, né, do Brasil, que a população indígena está subrepresentada, então precisa ser representada também no audiovisual, e eles têm muito a contar, muito a dizer. As mulheres, que somos, né, maioria também da população brasileira, e a diversidade de gênero, né, que a gente tem, e que estamos todos reivindicando essa pluralidade na representação, e a representatividade também, né, é fundamental. Como pensar essa mudança que vem acontecendo nos últimos anos em relação ao consumo da produção audiovisual? Antes, somente nas salas do cinema, hoje, pelos streamings que você já citou e com os lançamentos cada vez mais rápido na casa das pessoas. Eu acho que a gente está se reorganizando, né, em função disso, principalmente em função da pandemia, que o hábito ficou assistir aos conteúdos na casa das pessoas. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, as salas estão sendo repensadas e a atividade está sendo retomada. Muitas das salas também estão abrindo seus streamings e eu sugiro que todos entrem nesses nossos streamings brasileiros para fortalecer as nossas salas, porque
É muito gostoso ir ao cinema, é muito gostoso sair para ir ao cinema com alguém, é muito gostoso conversar sobre cinema depois do filme. E é um momento também, sem querer me estender, é um momento em que a gente está discutindo a regulação do streaming. Né? Na Europa, enfim, eles já estão na terceira regulação, o que quer dizer que primeiro fizeram uma lei, aí essa lei foi posta em prática, depois foi aperfeiçoada e se criou uma outra legislação, né, melhorando a primeira e agora estão na terceira. E a gente aqui nenhuma, né? Então precisamos saber qual é o número dos assinantes, né, das plataformas de streaming, quanto eles recolhem de imposto para o nosso país, por que eles não investem em produção brasileira e nos deixando o patrimônio das nossas ideias, que é o que a gente quer, e é o que aconteceu, né? Os canais a cabo. Então, assim, tem uma discussão muito importante, não é, para o audiovisual brasileiro, para a gente ter autonomia, né, em relação às plataformas.